Sec4U no mês que vem está completando 16 anos, tá? A gente é uma empresa da área de segurança da informação, mas com foco na parte de segurança de identidades. Então a Sec4U até quando começou com o Rerunit era mais uma consultoria e hoje a gente também tem aí dentro aqui das nossas unidades o AlphaCube, que é um produto focado nisso. Então ele foca em ter toda a jornada de segurança de identidades, seja para clientes, seja para clientes dos nossos clientes, para que tenha toda a proteção possível. E hoje a gente usa o Rerunit nesse ecossistema de poder, por exemplo, quando tem uma admissão, um desligamento, a gente usa os formulários para que o RH, por exemplo, preencha todos os dados necessários e tudo seja registrado. Então, se eu desliguei uma pessoa, todas as evidências do desligamento coloco no Rerunit. Quando alguém solicitou um acesso a um sistema, a pessoa solicita pelo Rerunit e aí existe um processo de aprovação. Por exemplo, eu delego para o gestor da pessoa aprovar esse acesso. Possivelmente uma pessoa de segurança da informação ou a dona do sistema pode aprovar esse acesso até o acesso ser concedido, para que tudo esteja auditado, que a gente não tenha nenhum problema com a concessão desse acesso. E aí, para ter a gestão dos colaboradores, de quem estava trabalhando, quem não estava, de pessoas novas que estavam entrando, a gestão principalmente dos projetos, né, aumentou muito o nosso número de projetos, aí que a gente contratou o Rerunit, porque antes eram poucas pessoas ali trabalhando ali no escritório, né, pessoas que iam para o escritório e poucas. De repente a gente viu um aumento de pessoas, de colaboradores, e além de tudo, os gerentes de projeto não podiam estar mais sempre com eles. E aí o Rerunit apoiou muito nisso, porque as tarefas dos projetos a gente pôde passar a criar no Rerunit e a acompanhar as tarefas dos projetos, cada tarefa que era finalizada, o status das tarefas e o status dos projetos em geral no Rerunit. Além disso, era muito mais simples acompanhar quantos projetos estão em andamento, quantos projetos estão acabando. De repente aumentou o número de projetos no ano. E aí o Rerunit ajudou muito a gente também com esses números. Quantos projetos iniciaram o ano, quantos estão em andamento, quantos foram finalizados, tempo de cada projeto. Então ele acabou ajudando aí nessa transição que a nossa empresa teve muito nisso tudo. A gente conseguiu deixar elas de uma forma mais prática. Pô, essa tarefa está demorando muito, como que eu vou fazer? E aí, baseado em dados que o Rerunit trouxe para a gente conseguiu focar mais para agilizar essas tarefas. Além disso, um outro ganho gerentes de projetos tinham que passar as tarefas para as pessoas de uma forma um pouco mais lenta, que consumia mais tempo. Com o Rerunit, os times ficaram um pouco mais autogerenciáveis nesse sentido, e aí a interação do gerente de projeto passou a ser até um pouco menor. Outro ponto do Rerunit que é bem importante para nós até hoje, né, é a questão de lançamento de horas, coisa do tipo, que a gente não tinha muito claro essa questão de esforço gasto em cada projeto, e aí isso foi um processo um pouco maior aqui na empresa. Eu lembro que a gente teve ali 2 meses de vamos começar, vamos usar a ferramenta. E aí, depois do terceiro, 4 meses, agora é um processo da empresa o uso dela. Então, vamos estabelecer esse processo, né? Então, foi uma coisa aí de 3, 4 meses a questão da adesão interna com tudo que a gente tinha de opções para usar, tá? E aí, ao longo do resto do tempo aí, né, que a gente tem até hoje, aí o apoio, principalmente do Rerunit, a gente viu que cresceu muito mais os vídeos explicativos, né? E aí a gente, geralmente, hoje a gente até tem um processo no nosso onboarding da empresa, a pessoa tem que assistir os vídeos, né, para ir poder ir aprendendo a usar.
Hoje a gente tem mais de um fluxo hoje, né, que é o uso, né, mas hoje a gente tem a questão de projetos que quando chega um projeto novo, o gerente de projetos elenca todas as tarefas do projeto, e aí ela aloca as pessoas na tarefa, né? Então dá para a gente saber em qual tarefa a pessoa está trabalhando. Inclusive a pessoa, quando vai começar o dia, a semana dela, ela pode ver as tarefas que ela está trabalhando. A gente consegue ter a visibilidade das fases das tarefas, também isso daí é muito bom. E até quando finaliza as tarefas. Então, entregou alguma funcionalidade aí que a gente estava colocando para o cliente, a tarefa vai lá para o finalizado. E aí as pessoas lançam o tempo na tarefa, nisso a gente consegue ter tempo gasto, consegue ter o custo. Então, essa é uma frente que a gente usa, questão de projetos, é bem isso. Tá? E a gente também usa a parte de formulários. Então, solicitações internas vão pelo Rerunit. Aí é até mais simples. A pessoa vai, solicita, tem os aprovadores. Aí tem a equipe executora, que vai ver no Rerunit e executa o que tem que executar. Ou no caso de um helpdesk, que o helpdesk faz o que tem que fazer. E aí depois também a gente fecha, e nisso a gente consegue consegue metrificar o total de chamados internos. Tá? Então são essas duas frentes. A gente viu processos que às vezes a gente estava gastando realmente muito tempo, por exemplo, determinado tipo de atividade, a gente verificou que estava gastando muito mais horas do que o que estava sendo vendido. Então, isso ajudou a gente a adequar o nosso portfólio, porque como a gente é uma empresa que presta serviço também, então é bem importante a gente ter exatamente metrificado. Então isso foi uma coisa que aconteceu bastante, a gente verificar, essa tarefa que a gente entregou em 8 projetos e dos 8 em 7 deu mais horas do que estava previsto no momento da venda. Então isso foi muito importante porque ajuda a gente a deixar o nosso portfólio mais claro. E ajudou também a gente a ver projetos lucrativos, projetos não lucrativos e poder adequar aqui o nosso portfólio e ter a visão melhor dos gastos. A partir da API, a gente consegue deixar o relatório exatamente da forma que a gente gostaria. Então, a gente cria programas que consomem a API do Rerunit, e a partir dos dados que a gente extrai da API, a gente consegue ter alguns relatórios muito mais detalhados. Acho que a parte de gerenciamento de projetos acaba sendo muito importante, tá? Exatamente para ali se você usar da melhor forma possível, que a gente sempre estimula bem aqui o melhor uso dele, você consegue ter todo o acompanhamento do que aconteceu no projeto, e isso é muito importante para a parte de continuidade de negócio. Então, eu não fico refém de, às vezes, o gerente de projeto, às vezes saiu, teve algum imprevisto, então, antes a gente tinha que, ligar para a pessoa e perguntar todo o relatório. Hoje a gente fomenta que tudo seja detalhado no Rerunit, e aí se uma outra pessoa vai assumir, ela consegue ter todos os detalhes. Então acaba sendo muito importante na continuidade de negócio e na visualização de um projeto como um todo, né? Não só dos projetos, a gente usa também na parte de serviços, né? Então a gente tem a parte a gente chama Managed Security Services, que são serviços de sustentação de segurança que a gente oferece a clientes, e também vai na mesma linha. Os gerentes de projeto conseguem ter ali, visualizar qual cliente está demandando mais, qual que está demandando menos, onde as pessoas estão tendo que trabalhar mais. Isso acaba sendo de grande importância, porque às vezes só por número de chamados a gente não consegue ter essa visibilidade. Então lá a gente consegue, inclusive, ver a complexidade de cada atendimento que a gente tem, porque quantas horas a pessoa gastou aqui, quantas ela gastou em outra tarefa. Então isso acaba sendo de extrema importância. E agora, mais recentemente, a questão dos formulários,
que tem ajudado muito aí a gente na gestão dos processos internos, né? E aí fica até uma recomendação que a gente tem até para outras empresas, né? De você ter essa auditoria interna. E aí uma coisa que achei muito importante, que a gente até mudou um pouco aí o plano do Orant recentemente, porque agora a gente tem a parte de autenticação por single sign-on, e não é mais simplesmente autenticação usuário e senha. E isso acaba sendo muito importante porque é uma forma mais segura de autenticação. Não só isso, né? Tá fechado para o nosso IP, para nossa VPN também. E aí isso daí acaba trazendo, né, são features de segurança muito importante do Verand para a nossa empresa, para que a gente possa usar ele para atividades mais críticas, e a gente fica muito mais seguro por conta disso. A gente chegou a ver, por conta da gestão do Revanit, contratos que chegavam a consumir até 200%, até mais que isso do valor orçado, né? Então, coisa que a gente não tinha visibilidade, e que a partir desse número que a gente pegou, a gente conseguiu precificar muito melhor ou verificar onde a gente estava errando internamente na atuação, né, desse contrato. Então isso acabou sendo, acho que esse número aí acabou sendo de extrema importância para a gente, tá aí